que caiu para nós hoje é o tema do orgulho. Orgulho. Qual é a influência do orgulho na nossa vida? E a abordagem que nós vamos fazer hoje sobre o orgulho, ela é um pouquinho diferente. Nós sempre ouvimos o orgulho como algo bastante pesado, algo que nos diminui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro olhar do orgulho. O que vem a ser orgulho? Então, orgulho, segundo o nosso dicionário, é o sentimento de prazer, é o sentimento de grande satisfação com o próprio valor. Ou seja, é a alegria, é o prazer que eu tenho com o valor que eu tenho. Mas que valor é esse? Quem dá esse valor? Da onde surge esse valor? Qual é o valor que eu tenho? E aí nós vamos começar a considerar a nossa encarnação. Da onde vem o conceito de valor que eu carrego de mim? Primeiro que eu, quando começa a ser elaborado o meu projeto de vinda, eu não sou uma folha em branco. Eu trago uma história anterior. E essa história vai ficar adormecida. Mas essa história é a soma dos valores que eu já construí até aqui. E eu vou nascer em determinada família, que é sempre a família certa. Que é sempre o momento certo também em que eu venho para a encarnação. Por que o momento certo? Por quê? Porque eu sou aquele filho. Eu sou o filho número 1, eu sou o filho número 2, eu sou o filho número 13, eu sou o filho número 15. Qual é o meu número na ordem dos filhos? É sempre o número certo. Por quê? Porque cada encarnação, ela inicia e o projeto ele é feito para que eu consiga trabalhar aquilo que eu necessito trabalhar. Aquilo que eu preciso desenvolver e aquilo que eu posso contribuir com o meio, contribuir com os outros e aquilo que eu tenho que receber, ou eu posso receber. Eu tenho essa oportunidade. Então, eu vou nascer na cidade certa, eu vou nascer na família certa, eu vou nascer no ano certo, sempre tudo é certo. E quando eu chego com a minha pequena bagagem, normalmente adormecida. Algumas crianças nascem com essa bagagem já mais aberta, né? Mas o normal é que o esquecimento esteja ali contido e cada um tenha isso bem guardado. E conforme são os valores daquela família, conforme são os valores daquele lugar para onde eu vou, assim eu vou estabelecendo uma nova estrutura de valores, valores que são meus valores. Quanto eu valho? Qual é o valor que eu tenho? Aí nós vamos ter as questões que pegam do nosso entorno. Como é o meio que eu nasci? Se é um meio onde as pessoas são muito ríspidas, são muito rígidas, são muito duras, eu tenho um tipo de valor fixado em mim. A tendência de olhar para o outro e fazer um julgamento sobre o valor do outro. Com que base eu faço isso? Eu faço isso com base nos meus valores, né? Então, por exemplo, se eu sou criada numa família de alemães onde só teve aquela cultura alemã, bem forte. Toda vez que vier alguém de uma outra origem, vai ser visto conforme aquele meu núcleo conversava, como seriam as pessoas de fora. Eu já tenho esse valor comigo. E nós temos, dentro da nossa cultura, então, toda essa nossa primeira infância,
é o período onde a gente fortifica muito em nós esses valores. Eles são os valores que vão nos dar essa base para toda a nossa caminhada. Imagina a situação assim, você vai para a escola, né? E a sua professora passa alguma coisa para você naquele grupo, ou tem uma atividade, né? Hoje isso é mais difícil de acontecer, mas na nossa época de criança, que faz um pouquinho mais de tempo, isso era bem comum de acontecer. Alguém chegar e dizer assim, nossa, mas que burro! Esse aqui não sabe nada. A criança, quando recebe essa informação, tanto quando ela vai acontecer entre os pares ali, entre as crianças, como de adultos, né? Primeiro, ela não distingue brincadeira. Para a criança não existe brincadeira. Para a criança tudo é real. Se a mãe olhar e disser assim, olha, não vai lá fora porque o bicho-papão tá lá. Ela não vai dizer assim, ai, a mãe tá brincando. Não, ela vai entender que lá fora, no escuro, tem bicho-papão. Daí, dali a pouco, a mãe muda a colocação e diz assim, ó, vai lá fora buscar isso. Como eu vou lá fora buscar isso? Antes eu não podia ir porque tinha bicho-papão. Para onde foi esse bicho-papão agora que é para eu ir? A criança não faz essa distinção. E esses valores vão se estabelecendo. Daí a mãe olha e diz assim, nossa, que menina medrosa. Eu sou medrosa. Eu não vou lá fora, eu sou medrosa. Outras situações vão se apresentando e aí eu vou dizendo, não, eu sou medrosa. Isso aqui, por quê? Porque eu escutei isso, eu fui internalizando isso. E a vida vai seguindo conforme eu significo aquilo que eu escuto. Tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? Então, por exemplo, se a mãe dizia assim, olha só como essa menina é querida, ela faz isso. Olha, ela é ajudante da mamãe, ela faz isso. Aquela criança se enche, diz assim, olha, qual é o valor que ela tem? É o valor da ajudante. Ela vai crescer e ela vai ser uma adulta ainda preocupada em ajudar, porque assim ela vai ser querida. Né? Então, esses valores, são os meus valores, aqueles que foram sendo sedimentados em mim. E nós temos, de forma cultural, uma compreensão um tanto equivocada que moldou a nossa forma de condução cultural. Quando foi interpretada, quando veio à tona toda a pesquisa feita por Darwin, né, que era a da evolução das espécies, surgiu dali, foi pego uma parte da pesquisa como pelo todo. E qual foi a conclusão que Darwin chegou? Que dentro das espécies, aquela a melhor, os mais aptos que ele denominou, esses sobrevivem. Se os mais aptos sobrevivem, então a cultura passou a ser do melhor. Então, se instituiu uma forma de se conduzir todo o processo educacional no sentido de privilegiar, de beneficiar o primeiro. Quem tira a melhor nota, quem chega em primeiro lugar, quem é o mais, quem é o número 1, quem é. Então, se desenvolve de forma cultural a competição entre as pessoas. E qual é o orgulho ali, né? Essa visão, a visão do orgulho aqui no olhar, no sentimento relacionado com o meu valor. Eu preciso também ser boa no que eu faço. Eu preciso ser o número 1. Eu preciso ser. E todo o trabalho se desenvolve no sentido de ser o melhor, ser o que está em evidência, ser o que aparece, ser o mais bonito, ser o mais elegante, ser o mais bem vestido, ser o mais. E essa visão, ela foi uma visão que veio daquela compreensão daquela pesquisa. Os mais aptos sobrevivem. Mas essa pesquisa a conclusão dela era só o topo. Por quê? Porque se chegou aos mais aptos, porque se chega ao número 1.
Porque houve um grande trabalho de cooperação para que esse número 1 chegasse ali. Ninguém é mais ou menos. Todos são importantes e diferentes aonde estiverem. Então, olhar para esse orgulho, que é esse valor interno que eu tenho, com esse olhar de que eu sou única, não existe nenhuma outra pessoa que é igual a eu. Só eu. Não tem mais ninguém igual a eu. Cada um é único, mas cada um é diferente. E cada um recebeu o seu valor, o seu poder. Por quê? Porque nesse momento está fazendo a história do planeta aonde está inserido. E o olhar do número 1, ele modificou um pouquinho. Por quê? Porque se eu só tenho o número 1 porque teve toda uma cooperação para que ele chegasse ao número 1, eu preciso olhar para esse conjunto todo que é o que está nesse grande cenário. Vamos pegar um exemplo. Nós vamos ter um médico que vai fazer assim, feliz, que fez a melhor cirurgia. Ele fez uma cirurgia que foi um sucesso. Ele é o médico mais renomado. Ele é um médico que tem um currículo maravilhoso. Ele é o melhor médico. E ele é um melhor médico porque ele precisou estudar muito, porque ele se empenhou muito, ele não amanheceu o melhor médico. Ninguém é estrela, ninguém é o número 1 porque amanheceu o número 1. Né? Isso é produto de muito empenho. Mas ele pode fazer, para que ele pudesse fazer essa cirurgia, o que foi necessário? Foi necessário, em termos de currículo dele, todos os professores que contribuíram para aquilo. Mas em termos de cirurgia, aqueles trabalhadores que desenvolveram aquela linha que foi utilizada, aquela agulha que foi utilizada, aquele equipamento que foi utilizado, aquelas pessoas que trabalharam desenvolvendo ou retirando o minério que foi utilizado, que foi compor aquele equipamento. Aquela pessoa que foi fazer a faxina naquele local, aquela outra que veio e esterilizou tudo, aquele outro que auxiliou com os instrumentos, aquela pessoa que trabalha na rede elétrica e que manteve aquela rede perfeita, desde aquele trabalhador do campo que desenvolveu a comida, que plantou a semente, que colheu a semente, para que aquele médico tivesse bem alimentado, para que aquele paciente tivesse nutrido, para que toda a equipe de trabalho tivesse nutrido, aquele pedreiro, aquele mestre de obras, aquele engenheiro que construiu aquele prédio onde as pessoas estavam naquele momento. Então, o médico pode ser o número 1, mas ele só consegue fazer com excelência aquilo que ele foi fazer porque teve uma grande equipe trabalhando. E eu pergunto para vocês, dessa grande equipe, qual deles nós podemos abrir mão? Qual nós vamos dizer assim, não, você é dispensável, porque você não tem valor para aquilo. Nenhuma pessoa. Cada um é muito importante aonde está. E cada um tem um valor que é o seu valor único. O valor como ser humano, o valor como ser social, como ser independente. E que está ali, então, com esse orgulho é o orgulho de reconhecer que eu tenho um valor. E que esse meu valor não é mais que o do outro. É simplesmente diferente. E que o outro que está comigo na caminhada tem o seu valor e é um grande valor. E cada um que está na caminhada, fazendo esse momento hoje, deve estar aqui. Porque nós nos comprometemos como um grande conjunto de fazer esse planeta melhor no nosso tempo de história, que é hoje, que é agora. Então, olhe para você, reconheça o seu valor. Tenha orgulho
porque isso é o orgulho. O orgulho de olhar para você e reconhecer que só você é como você é. E que você está no lugar certo para fazer o seu melhor. Para você dar a sua contribuição para o planeta. Que se você não estivesse aqui, o planeta não seria o mesmo, porque você faz falta aonde você está. Então, ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar, mas deixe que cada um também ocupe o seu lugar. Valorize o lugar de cada um e valorize a participação de cada um no seu trabalho, no seu meio, na sua amizade, no seu conjunto, porque cada um é único. E a oportunidade de conviver com cada um é única também. Então, esteja presente e aproveite com muito orgulho o seu valor. Olhe e sinta, porque orgulho é sentimento de valor. Não é razão, é sentimento. Então, sinta o seu valor. Primeiro, o seu valor de ser humano, o seu valor de ser homem, de ser mulher, de ser filho, de ser pai, de ser marido, de ser esposa, de ser companheiro de trabalho. Sinta aqui o seu grande valor aonde você está inserido. Ele é único e cada um é único, nem mais nem menos. Todos diferentes, mas todos únicos e muito importantes. Eu queria terminar a nossa conversa hoje fazendo a leitura de um poema que eu gosto muito e que muitos que estão aqui conhecem e que vão gostar muito de ouvir também comigo, que se chama Desiderata. Então, ouça com muita atenção e sinta o que isso repercute em você. E ele diz assim: siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que te cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente, e ouça dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcias. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo, principalmente não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba, e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com a sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente e faça tudo para ser feliz.
queria terminar o nosso encontro de hoje com esse lindo poema de um autor desconhecido, mas que reflete tudo isso que é o sentimento do valor pessoal, do orgulho, do valor pessoal que cada um tem.